paz do Senhor esteja com você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. No nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos continuar com a nossa série nosso propósito, aliás, sobre sairmos das dívidas. Amém? Porque assim, conforme eu vou trabalhando aqui com vocês, falando sobre a palavra, o Senhor também vai falando comigo, sabe? Porque vocês acham que a gente, né, que ministra a palavra, a gente não é tocado também, a gente é tocado também. Amém? E a palavra de hoje, ela tá lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. E hoje eu vou estudar, a gente vai estudar hoje do versículo 7 até o 11, amém? E aí, depois a gente vai estudando os outros versículos, mas eu quero falar sobre esse aqui, que esse versículo fala muito comigo, e eu espero que venha falar com você também. Para que o vídeo não fique muito longo também, né? Porque aí as pessoas têm um ânimo para assistir, porque hoje em dia as pessoas não gostam muito de assistir vídeos muito longos, né? Então, por isso que eu não vou deixar muito longo. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Você lembra da viúva de Sarepta? Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7 até o 11, que diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Aí a gente termina até aqui. Então, aqui, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, que Elias, ele estava lá sendo alimentado pelos corvos, né? Mas o riacho, ele se secou, né? E uma coisa que o Senhor fala aqui pra gente, né? Onde que você tá, o que você tá fazendo, de repente, pode ter secado, né? Pode ter secado. As pessoas podem não estar mais te procurando por esse mesmo serviço ou por esse produto que você tá vendendo, né? Então, por que que você, de repente, não procura estudar sobre outra coisa, né? Porque se as vendas estão caindo, ou então se de repente o serviço está caindo, talvez é porque você precisa aprender algo novo, né? Porque se você tá, se a fonte secou, se não tá indo mais pessoas te procurar relacionado a esse produto ou a esse serviço, é porque na verdade secou. Então você tem que procurar fazer outra coisa. Amém? Ai, mas o que que eu vou fazer, irmã? Ué, estuda. A internet, ó, antigamente a gente até tinha uma certa dificuldade pra gente fazer alguma coisa, né? Porque você tinha que ter ofício, aprender, fazer curso, um monte de coisa. Hoje não. Hoje a internet mostra um monte de coisa, um monte de curso, gratuito muitas das vezes. Amém? E só você procurar. Procura que você tem mais habilidade, sabe? Procura alguma coisa mais que seja ligado com o que você já faz, mas que, por exemplo, pode ser alguma coisa
pode ajudar os outros, né? Então, você tem que procurar. Na internet tem várias coisas. Ah, mas na internet eles falam toda hora que ganha dinheiro com isso, ganha dinheiro com aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, mas é o que eu tô te falando. Não vai atrás da internet para tudo. Eu tô falando assim, vai atrás da internet para procurar curso. E não para procurar aquelas pessoas que ficam falando que tudo dá dinheiro. Porque se eles, o que eles fazem dá dinheiro, aí eles querem só vender curso, né? Tem muita coisa que não é para você, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar alguma coisa que você já faz e interligar ao que você, por exemplo, já tá fazendo, entendeu? Então, e aí você vai procurar curso relacionado a isso na internet. É óbvio que na internet eles não vão entregar tudo de graça, né? Mas tem algumas plataformas de curso que eles dão o curso completo, porém não dá certificado. O certificado você tem que pagar. Mas aí é fácil, se você precisar do certificado, é só pagar. Mas aí é baratinho, entendeu? Mas às vezes nem precisa do certificado, dependendo do que você for fazer. Se você tiver um curso e criar habilidade sobre isso, se capacitar, porque você não precisa de muito tempo para se capacitar. Por exemplo, você começa a fazer um curso, aí você demora 30 dias, aí depois, nesses 30 dias, você já vai fazendo e aplicando. Amém? E aí você vai conseguindo. Entendeu? Igual eu faço imposto de renda e aí a minha fonte secou. Por quê? Porque acabou o imposto de renda, certo? Então, o que eu tô fazendo? Tô fazendo curso de Excel. E aí, o curso de Excel tá me ensinando a trabalhar com Excel, coisas que eu nunca aprendi, entendeu? Eu sempre gostei muito do Excel, mas eu nunca aprendi aquelas habilidades que tem do Excel, então aquelas funções. Então, eu estou aprendendo aquelas funções e aí eu posso trabalhar com isso, entendeu? Posso usar e aí eu começo a praticar para mim, né? Inclusive, eu já fiz até uma planilha dos meus orçamentos. Então, eu já vou praticando com isso, vou usando essas habilidades, entendeu? E aí, quando a gente termina, conforme a gente vai aprendendo, a gente pode usar para outras pessoas, a gente pode ajudar outras pessoas com isso, entendeu? Então, são N coisas que a gente pode fazer. Aí vem da sua criatividade, aí você tem que pedir a Deus estratégia, amém? Para você ter uma fonte de renda que vai te ajudar, entendeu? Então, fica essa palavra para você, certo? Mas aí, também eu vejo aqui nesse versículo aqui, do 7 ao 11, que a mulher, o Senhor, ele falou para a mulher fornecer comida para o profeta. Porém, ela se esqueceu. Amém? Porque aí depois a gente vai entrar em outro detalhe, né? Mas depois a gente vai estudar outra parte. Mas eu acredito que ela se esqueceu que o Senhor falou com ela. Por quê? Por conta das circunstâncias. Porque o Senhor fala com a gente, o Espírito Santo fala com a gente, Deus fala com a gente através de várias formas, não é somente através da palavra, né? E aí a gente acha que Deus só fala com a gente através da palavra. Ou então a gente não dá atenção àquela impressão no coração, aquela impressão interna, entendeu? E a gente não ora sobre aquilo. E aí a gente vai atrás das circunstâncias. O que há circunstâncias? Entendeu? De escassez. A circunstância de que eu não posso fazer aquilo porque eu não tenho dinheiro para aquilo. Entendeu? Ah, eu não tenho porque eu não tenho, não consigo. Ah, eu não tenho por causa disso. Ah, eu não tenho por causa daquilo. Então, o que que acontece? Nós temos que prestar atenção em tudo,
entendeu? Em tudo. Porque o Senhor fala com a gente de todas as formas, não fala somente através da palavra, amém? Quem ainda fica com isso na cabeça de que Deus só fala na palavra, tá perdendo muita coisa, sabe? Deus fala diversas formas, Deus fala com a gente através de várias coisas, entende? De pessoas, de coisas, de impressão no espírito, de muita coisa. Por pensamentos. Ah, mas aí a gente acha que é o inimigo. Então, mas o inimigo não entra no seu pensamento. Entendeu? Ele pode jogar setas inflamadas em você com isso, te dando, mas aí você vai ter que saber. E como é que você sabe? Aí que tá. Quando tem pensamentos, aí você tem que perguntar para Deus se é ele que mandou para você. Entendeu? E aí vem a oração que nós temos que fazer. Amém? Então, fica essas duas palavras para você. A primeira chave. A fonte secou, busca conhecimento. Entendeu? Porque diz assim, o meu povo perece de conhecimento, diz a palavra, certo? E por que isso? Porque tem às vezes tanta coisa que está na frente dos seus olhos e você não vê. Amém? E eu falo isso porque eu também já passei por isso. Muitas vezes muitas coisas passaram pela minha frente, na frente dos meus olhos e eu não agarrei. Entendeu? Então, às vezes a gente perde oportunidades por isso. Glória a Deus. Então, fica essa dica para você. Se a fonte secou, procura conhecimento, procura capacitação, para a gente poder criar mais uma fonte de renda, para a gente poder ter ali mais uma coisa para fazer, amém? Porque assim a gente está sempre no mercado, a gente está sempre ali trabalhando no mercado, amém? E não perde clientela, porque aí você pode oferecer esse novo serviço para sua clientela, glória a Deus, ou esse novo produto para sua clientela, entendeu? Então, e outra, escute a voz do Senhor, não somente por meio das palavras, da palavra, porque assim, a palavra é o que é a predominante, mas, porque o que nós temos que prestar atenção? A palavra é a predominante, certo? Só que às vezes a gente tem uma impressão no espírito, um pensamento, mas que não pode sair de dentro da palavra, não pode sair de dentro da palavra, porque o Senhor, ele não contradiz a palavra dele. Amém? Tem que estar aqui na palavra. Se for fora da palavra, significa que não é de Deus. Ou é da sua cabeça, ou é do inimigo. Entende? Então, a palavra tem que estar na palavra tudo, porém, não somente vir aqui e ficar abrindo a Bíblia assim, ai, Senhor, me dá uma palavra hoje. Aí vem a palavra, entendeu? Porque, às vezes, isso nem sempre é a palavra certa, amém? Que você está buscando. Mas, às vezes, por meio de alguém, por meio de uma circunstância, por meio de um objeto, por meio de alguma hora que você tá sozinho, entendeu? E às vezes até em oração. Então você tem que ir e orar e falar: Senhor, foi isso que o Senhor me entregou? Essa é a tua palavra? Que ele vai te confirmar de alguma forma. E preste atenção, porque quando nós pedimos confirmação para o Senhor, ele vai usar tudo e todos para estar falando com a gente. Amém? Então fica essa palavra hoje aqui para você. E eu espero que você venha trazer com muita sabedoria para dentro de você, no seu coração. Amém? E vamos sair dessas dívidas, porque é o que Deus quer pra gente. Amém? Glória a Deus, aleluias. Deus Pai misericordioso, ô Paizinho querido, você é maravilhoso. Essa palavra que o Senhor trouxe aqui para mim foi maravilhosa. Eu espero que as pessoas venham a gostar dessa palavra e venham a saborear
se deliciar com o banquete que o Senhor preparou para eles. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amém e amém. Que a paz esteja com você, compartilhe, curte e me segue nas redes sociais para que as pessoas venham assistir cada vez mais, para que as redes sociais entendam que vocês gostaram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, com a continuação dessa palavra, com a continuação do estudo dessa palavra. Amém? Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias.